Glória a Deus. Aleluia. Hoje meu tangedor tá achando que ele vai me abandonar, né? Vai não. É tu mesmo, compadre. É você mesmo. Amém? Se você puder fazer um fundo lá, Caio, eu agradeço em nome de Jesus. Queridos, nós estamos começando a nossa campanha sobre evangelismo. Diga assim, glória a Deus. Aleluia. Quem gosta de evangelizar? Eita. Amém? Dentro desse tema, o Senhor colocou algo ao meu coração para compartilhar com vocês sobre as características de um evangelista. Esse evangelista que eu vou tratar nessa noite, ele não tem nada relacionado com aquele de Efésios, que fala sobre os ministérios, os 5 ministérios, amém? Quem lembra lá de Efésios? Apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestres. Porque esse evangelista, ele está mais relacionado com Marcos capítulo 16, que Jesus disse, ide. Jesus deu uma ordem. Jesus estabeleceu para mim e para você uma missão sobre essa terra. E eu quero falar algumas características. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Aleluia, Jesus. Livro de Gênesis. Capítulo 6. Aleluia, Jesus. Versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8, está escrito assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, graças eu te dou, Senhor. Te dou graças pela tua palavra, te dou graças, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos reunidos para aprender mais de ti, Senhor. Para conhecer mais de ti, conhecer mais das tuas profundezas, das suas riquezas, das riquezas que há em ti, Senhor. Aquelas que o Senhor disse através da vida do apóstolo Paulo, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas que o Senhor preparou para aqueles que te amam, para aqueles que amam a ti, Senhor. E nós somos a tua igreja que ama a ti, Senhor. Nós amamos a ti, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro nesta noite pedindo que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, Senhor. Como uma boa terra que vai receber uma semente, Senhor. E que essa semente que vai ser plantada nessa noite possa, Senhor, colher 100 por 1. 100 por 1, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também, Senhor, pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Mantenha a nossa mente cativa neste lugar para que o inimigo não venha roubar a semente, Senhor. Para que ele não venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Haja visto, Espírito Santo, que Tu tens liberdade para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Nessa noite eu sou somente o jumentinho, Senhor. Monta em mim, Senhor, e usa-me da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. A minha oração nessa noite, Senhor, é que eu ainda acredito nos dons espirituais. Eu ainda acredito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, imutavelmente, Senhor, eternamente. Que o Senhor não muda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, eu descobri muitas coisas poderosas. Todo mundo conhece a história de Noé? Amém? Quem não conhece a história de Noé, Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8, você vai ler na sua casa e você vai conhecer um pouquinho mais. Algumas coisas eu não vou poder falar porque eu não vou ter tempo para te explicar. E para não trazer uma confusão na sua mente, eu vou abordar alguns critérios. A Bíblia diz que havia muita corrupção, havia iniquidade, pecado estava subindo às narinas de Deus como algo assim insuportável. Em outras palavras, os homens daquela época, eles estavam pecando, eles estavam deixando Deus de lado, eles esqueceram de Deus, eles pensavam somente em si, cada um era preocupado com a sua própria vida, com o que vou fazer, não estava se importando com o próximo. A Bíblia diz que a iniquidade foi tão grande, tão grande, tão grande, que Deus então se levanta e fala assim: vou destruir o homem.
O mesmo Deus que capítulos anteriores está lá tendo aquele cuidado, aquele zelo para criar o homem, agora ele chega aqui no capítulo 5 e ele fala: vou destruir o homem, porque tamanha é a iniquidade, tamanha é o pecado, tamanha é a corrupção. E tem um texto muito tremendo na palavra que fala assim, que os fins dos tempos, ou os fins dos dias, seria como nos dias de Noé. Para você analisar como está o mundo hoje, como está as pessoas, como nós, pessoas, nós, eu e você, não estou falando dos cristãos, estou falando das pessoas, como nós estamos nos comportando ultimamente. Você já parou para fazer uma autoanálise? Eu costumo dizer assim que a Bíblia, a gente pensa que a Bíblia está indo assim, mas quando você começa a meditar, você vai ver que a Bíblia está fazendo assim. Nós estamos voltando para o plano, o projeto original de Deus. Então isso aqui é um sinal de que Cristo está batendo as portas. Amém? Amém? Pois bem, a Bíblia então vai nos dizer que Deus procurou na terra e Ele encontrou diga assim, Noé. E o texto que eu li com vocês no capítulo 6, versículo 8, disse assim: Noé, porém, achou graça. Aí a gente escuta as pessoas falando assim: não tem graça no Antigo Testamento. Tem? Está aqui. O maior exemplo de graça no Antigo Testamento chama-se Noé. Noé, para mim, para você nessa noite, que você vai entender isso, Noé foi um dos maiores evangelistas que se levantou sobre essa terra. Eu vou repetir de novo: Noé foi um dos maiores evangelistas que se levantou sobre essa terra. Pastor, isso é uma heresia. Calma. Não tome decisão precipitada ainda antes de você escutar por que eu estou defendendo essa tese nessa noite. A Bíblia vai nos contar a história de Noé, que Noé era um homem que Deus viu ele, que ele era justo, reto, e que Deus achou graça, e Deus então chamou ele e falou assim: Noé, eu quero que você comece a construir uma arca, porque eu vou trazer dilúvio, chuva sobre o mundo. Agora pare e pense comigo. Se você já se perguntou qual era a profissão de Noé? Quem sabe me dizer qual era a profissão de Noé? Quem se arrisca? Diga assim, Noé. Diga-se, fala assim, Noé, ele era um lavrador. Ou em outras palavras, agricultor. Agricultor sabe construir arca? Aqui foi o maior tapa na minha cara. Vou falar para mim, porque a primeira palavra fala com a gente, para depois a gente poder ter autoridade para transmitir ela. Deus chamou muitos de nós. Deus chamou eu, Deus chamou você. Aí a gente dá desculpa. Não sei, não posso, não consigo. Ah é? Noé disse isso? Mas ele era agricultor, ele sabia montar uma arca, ele sabia confeccionar uma arca. Primeira característica de um evangelista: quando ele ouve a voz do Senhor, ele obedece. Ah, pastor, não é assim. É assim, está escrito. Leia lá depois com calma, você vai ver. Noé não questionou, Noé não disse eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo. Noé simplesmente, quando ele recebeu aquela palavra, ele creu. Sabe por que algumas coisas não começou a acontecer na sua vida, na minha vida ainda? Porque eu e você não cremos. Nós estamos assim: é para o meu vizinho, é para o meu vizinho, é para o meu vizinho. Bate no peito e diga: é para mim. Pastor, não entendi o que o senhor está querendo dizer. Eu estou dizendo para você que eu e você precisamos desenvolver novas habilidades. Se você não consegue fazer algo, procure aprender. Pastor, eu gosto de cantar. Você ama cantar? Então vai investir em canto, vai fazer aula de canto, vai correr atrás. Pastor, eu gosto de falar. Vai investir em curso de oratória, vai aprender como falar. O problema é que nós fomos ensinados assim: se eu gosto, Deus vai vir e vai fazer. Eu creio nisso? Creio, mas isso é uma exceção, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que Deus colocou pessoas capacitadas, por isso que nós temos professores, mestres, pessoas que têm conhecimento para ensinar. Eu gosto de pregar, vem participar da escola de líder. Eu gosto de cantar, tocar, vem participar da rede que tem aqui. O problema é que a gente continua dando desculpa para nós mesmos. Eu não sei fazer. Não sabe fazer e também não quer aprender. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser atropelado.
Porque Deus vai levantar pessoas que não sabem fazer, mas que estão dispostas a aprender. Aliás, vou corrigir, Deus está levantando pessoas que não sabem fazer, mas que estão dispostas a aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Aleluia. A Bíblia então vai nos dizer, olha esse texto aqui, Romanos capítulo 2, versículo 13. Olha isso aqui, olha a característica de Noé. Olha que coisa linda. Romanos capítulo 2, versículo 13. Coloca para nós aí, vou ler aqui em cima, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Em algumas traduções vai dizer, são justos. A maioria de nós estamos ouvindo e não estamos praticando. E sabe o que Deus olha para mim e para você? Você não é justo. Ah, mas eu venho à igreja, só vir à igreja não é o suficiente. Só vir à igreja não basta. Você precisa se relacionar, você precisa se envolver. Salmos capítulo 37, versículo 27. Olha o coração de Noé. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi e praticou. Salmos capítulo 37, versículo 27. Salmos 37, 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Aparta-te do mal. Você ouve e não pratica. Se você ouve e não pratica, você se convém com o mal. Que a maioria de nós, essa é a grande verdade. A gente está lá às vezes assistindo uma televisão, e o camarada está lá falando, e você não sabe da história e já está concordando. Davi disse assim, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, do mal. Bem-aventurado o homem que não está na roda do mal. Sabe por quê que algumas coisas não começou a acontecer na sua vida ainda? Primeiro, porque você não crê. Segundo, porque você não está ouvindo, tendo discernimento da voz do Senhor, e você não está praticando, e você também está na roda do mal. Diga assim, mas pastor, fala assim, pastor, o mundo é difícil. Fala assim, o mundo é difícil. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Guarda os meus mandamentos, ou guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Eu bato na mesma tecla, nós somos a geração que mais tem a oportunidade de conhecer a palavra, mas somos a geração mais incrédula, somos a geração que mais analfabeta bíblica. Quanto tempo você tira para ler a palavra? Quando você lê a palavra, você procura entender o contexto, você procura conhecer a história, você procura saber por que disse, por que estava dizendo, quem está falando, se é Deus, se é homem, se é os anjos, se é o Espírito Santo, se é o diabo. Diga assim, nós somos a geração, fala assim, nós somos a geração fast food. Dói, foi o que o Senhor falou para mim. Nós queremos as coisas fáceis, ninguém quer passar pelo processo. A Bíblia vai nos contar que Noé, ele pregou durante 120 anos. Alguns estudiosos falam que foi mais de 100 anos, até aproximadamente 120 anos que Noé estava construindo aquela arca. 120 anos. Você não aguenta um mês. Você traça um processo, um projeto, dá errado uma coisa, você já para, já desiste, já murmura contra Deus, já fala do líder, do pastor, da irmã, da fulana, da ciclana. Ei, tenha persistência nos projetos que você estabeleceu. Quantos de nós paramos no meio do caminho? Ah, pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, você não sabe da família que eu vim. É verdade, não sei, não conheço, mas eu conheço um Deus todo-poderoso, que se você persistir, for fiel, ouvir a voz dEle, obedecer a voz dEle, procurar, se capacitar, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Outra coisa tremenda, tremenda, essa daqui eu tenho certeza que a maioria de nós não crê nessa. Amós capítulo 3, 7.
Segura aí, abre aí, Amós capítulo 3, 7. Está na sua Bíblia esse livro, hein? Entre Gênesis e Apocalipse. Estou pedindo para colocar aqui para ficar mais fácil para você achar. Ó. Amós, aleluia, Jesus. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso praticar os mandamentos do Senhor, eu preciso me capacitar em novas habilidades. Oh Jesus, aleluia. Amós capítulo 3 versículo 7 está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Pastor, esse texto aí não é bem assim. É assim. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Nós não ouvimos e não ouvimos. Ou quando ouvimos não queremos ouvir, porque às vezes Deus fala da maneira que eu e você não queremos ouvir. Lá no livro de Jó vai falar assim que Deus fala com o homem pelo menos 3 vezes ao dia. Mas eu e você não estamos atentos à voz do Senhor. Pastor, me fala mais uma característica desse camarada. Aleluia, Jesus. Persistente, empático ou empatia. Você acha que quem ajudou Noé a construir a arca? Foi um milagre de Deus. Sim, eu acredito nisso. Mas eu acredito que quem ajudou Noé a construir a arca primeira foi a família dele. Não tem como você construir algo poderoso em Deus se você não estabilizar a sua família. A sua família precisa acreditar em você. Você consegue entender? Existe muitos de nós, infelizmente, a gente aprendeu, a gente veio de uma cultura evangélica que nós temos que abandonar tudo e servir ao Senhor. Amém, glória a Deus, eu concordo com isso. Mas se você abandona tudo, você abandona a sua casa, seus filhos, que autoridade, que autonomia você vai ter para fazer algo, para falar algo? E quando você precisar de alguém, aqui eu apanhei. Imagina eu assembleano. Não estou falando mal da Assembleia, a Assembleia é uma bênção, muita coisa mudou, e glória a Deus por eles. Mas na minha época era desse jeito, era dessa forma, era assim que funcionava. Empatia, perseverante. Agora está preparado? Está preparado? Amava o que ele estava fazendo. E não fez de qualquer jeito. A arca não foi feita de qualquer jeito. A arca foi feita com muito amor, muito carinho, todo cuidado e todo zelo possível que Noé podia fazer. Porque era um dilúvio que estava prestes a vir. Se ele tivesse feito como eu e você fazemos algumas coisas para o Senhor, todo mundo tinha morrido. Como você está construindo as coisas na sua vida? A maioria de nós estamos construindo coisas, pastor Jair, em cima de gelo, sem alicerce, sem princípios. Agora eu já sei tudo. Não sabe. Agora eu aprendi uma estratégia que eu vou fazer assim, e todo mundo que fez está errado. Cuidado. Cuidado. Se Noé não tivesse amor para construir aquela arca, você acha que ia dar certo? Você acha que ia funcionar? O camarada usou do melhor que ele tinha. Você tem o melhor aí dentro, só que você só dá resto para o Senhor. Orar, ora de qualquer jeito, vai ler a Bíblia, lê de qualquer jeito, vai fazer algo, faz de qualquer jeito. Deus está vendo, Deus vê. Deus vê. Sabe o que é tremendo? Eu não vou entrar nesse mérito agora não, mas tem um texto lá no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, fala que tem um anjo que está anotando tudo que eu e você estamos fazendo. Porque aqueles livros, livros plural, que vai ser apresentado diante do Senhor, com as obras que eu e você estamos fazendo, a maneira como eu e você estamos fazendo. Não foi à toa que Paulo disse a Timóteo: ai daquele que faz a obra relaxadamente. Por que algumas coisas não funcionam na minha vida? Porque você não é persistente, porque você não tem empatia e porque você não tem amor no que você está fazendo.
Aleluia, Jesus. Ai, Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que todos dentro daquela arca, da família de Noé, será que todos aquelas camaradas que entraram ali, será que todos eles eram pessoas leves? Eu vou usar essa expressão, eram pessoas leves? Diga assim: não. Não, porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, agimos de maneiras e formas diferentes, mas nós queremos que todo mundo seja igual. Não, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. E Noé sabia fazer isso. Ó, o agricultor, hein? Aprendeu a construir, aprendeu a liderar, aprendeu a ter, vou usar uma expressão aqui, controle emocional. Não adianta, se você não tiver um controle emocional, você não vai romper em nada. Sabe o que é mais tremendo? Para fechar, mais 2 minutos, para fechar, mais uma questão. Noé tinha visão de futuro. Quando Deus chamou ele, Deus estabeleceu, Deus falou o quê? Faz uma arca, vai, constrói, porque vai chover sobre a terra. Mas que visão de futuro é essa? Ele creu. Você não crê, eu às vezes não creio, nós não cremos. Por isso que nós não estamos vivendo coisas poderosas em Deus. Outra característica, ele não se importou com o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Noé, você construiu uma arca. Noé, você é um agricultor, vai cuidar do pasto, vai cuidar das ovelhas. Oh, Noé, nunca choveu, você acha que vai chover agora? Noé, você está doidão. Noé, você está louco. Você fazer uma faculdade, você estudar, você é um pastor, você é um ministro de louvor. 120 anos. E aí você só escuta uma palavrinha assim: ah, não ficou legal. Aí você já: sou uma florzinha de Jesus. Não é. Você é uma leoa, um leão do Senhor. Visão de futuro. Não se preocupava com o que as pessoas falavam sobre ele, porque ele tinha certeza e convicção do seu chamado. Oh, Jesus. Pastor, por que Noé então construiu essa arca? Porque, resumindo tudo, ele tinha um compromisso com o Senhor. Você não tem compromisso nem com você. Vou fazer dieta, vou mudar de vida, vou fazer uma faculdade, vou aumentar meu salário. Tá, o que você está fazendo para fazer dieta? Eu vou usar uma expressão aqui para você chocar. Você entrou no efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada são aquelas pessoas que chegam o mês de dezembro, elas falam assim: eu vou me esforçar, porque janeiro está chegando, janeiro, fevereiro eu vou emagrecer, eu vou perder peso, eu vou perder quilo, eu vou ficar fitness. Aí você escuta todo mundo falando isso, aí você pega e entra nessa onda. Aí você: agora eu estou comendo só salada, fruta, verdura, estou correndo, estou pedalando. Aí alguns olham para você assim: tá bom, vamos ver. Passou janeiro. Aí você está lá sentado: e aí, o que aconteceu? Já emagreceu? Ah, não é para mim. Cadê aquela empolgação? Sabe o que chama-se isso? Compromisso. Compromisso. Para fechar, agora é para fechar. Obediente. 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 Eu e você não pregamos o Evangelho porque nós achamos que para pregar o Evangelho você tem que ler a Bíblia toda. Amém? Se você ler, amém. Mas tem gente que nem quer ler, porque ela fala assim: só vou pregar se eu ler. Leia um versículo, leia os Salmos, leia o Novo Testamento. Ah, mas eu não vou ter um entendimento igual o pastor Jair, pastor Júlio, pastor Ricardo. Amém, mas você vai ter o teu entendimento, você vai ter a tua experiência. Ah, mas eu não consigo pregar porque eu não sei falar. Sabe? Você sabe resmungar, você sabe murmurar, você sabe chorar, você sabe gritar, você também sabe pregar. Talvez você não vai pregar como eu, como o pastor Jair, como o pastor Júlio, mas você vai pregar do jeito que você sabe.
Talvez você nunca vai vir aqui em cima de um púlpito pregar, mas você vai pregar lá fora, você vai pregar na porta, você vai pregar no seu trabalho, vai pregar na sua escola, vai pregar na sua rua, vai pregar numa célula, e talvez vai pregar muito melhor do que eu, vai fazer coisas maiores do que eu, e glória a Deus por isso. É isso que o Senhor está nos despertando nessa campanha. Todos nós somos evangelista. Existem pessoas que estão do seu lado, que estão descendo a sepultura, e você foi uma porta que Deus queria usar, mas pela sua covardia, você fechou a sua boca, e não deu uma palavra de vida para aquela pessoa. Eu lembro uma vez quando eu estava trabalhando no programa Saúde da Família, logo no começo da minha conversão, eu ouvia muito falar sobre cura, e eu tive um contato de orar para uma pessoa, e eu não orei porque eu fiquei com medo, pastor Jair. Se ia funcionar, se ia dar certo, se aquilo realmente funcionava. Sabe o que aconteceu? A pessoa morreu, e eu fui visitar ela umas 5, 6 vezes, e eu não dei uma palavra para ela. Talvez naquele momento eu fosse o Noé para ela, abrir a arca é a igreja, a arca é eu, a arca é você, mas nós estamos fechando a arca para as pessoas. Você tem coisa boa aí dentro de você, tem coisa tremenda, tem testemunho, tem história de vida. Aquilo que é simples para você, simples aos seus olhos, para o outro pode ser algo espetacular, fenomenal, pode ser a resposta de Deus, pode ser a resposta que Ele está esperando, que vai sair da sua boca. Não se acovarda, feche os seus olhos em nome de Jesus, coloque de pé.